Olá, eu sou o Dr. Edinardo Farias, urologista, e hoje vamos falar sobre um tema que gera muita confusão e ansiedade entre os homens: a próstata aumentada. Afinal, quando esse crescimento faz parte do envelhecimento natural e quando ele representa um problema de saúde que precisa de atenção imediata. Antes de responder essa pergunta, preciso que você entenda uma coisa fundamental. Descobrir que a próstata está aumentada não significa automaticamente que você tem câncer. Essa é a primeira associação que a maioria dos homens faz. Mas a realidade é bem diferente. Na grande maioria dos casos, o aumento da próstata é um processo benigno relacionado ao envelhecimento e pode ser perfeitamente controlado. Mas isso não significa que devemos ignorar o problema. Existem situações em que a próstata aumentada precisa sim de tratamento, porque pode trazer sintomas muito incômodos e até complicações sérias para a saúde. O segredo está em saber diferenciar uma situação da outra. E é exatamente isso que vou te ensinar hoje. A próstata é uma glândula pequena, do tamanho aproximado de uma castanha, localizada logo abaixo da bexiga e envolvendo a uretra, que é o canal por onde a urina sai do corpo. Sua função principal é produzir uma parte do líquido seminal, aquele fluido que protege e transporta os espermatozoides durante a ejaculação. Quando jovem, a próstata mantém um tamanho estável, mas a partir dos 40, 45 anos, é comum que ela comece a crescer. Esse crescimento acontece por causa das mudanças hormonais que ocorrem naturalmente com o envelhecimento. A testosterona, principal hormônio masculino, é convertida dentro da próstata em outro hormônio chamado dihidrotestosterona, que estimula a multiplicação das células da glândula. Esse processo de crescimento é chamado de hiperplasia prostática benigna, conhecida pela sigla HPB. E vou repetir. Benigna significa que não é câncer. É um crescimento celular controlado, diferente do crescimento desordenado que acontece em um tumor maligno. Estatísticas mostram que mais de 50% dos homens acima de 50 anos já apresentam algum grau de aumento prostático. Esse número chega a 80% ou mais nos homens acima de 70 anos. Ou seja, é algo extremamente comum, quase universal no envelhecimento masculino. O grande problema não é o aumento em si, mas sim o local onde a próstata está situada. Como ela envolve a uretra, quando cresce, pode começar a comprimir esse canal, dificultando a passagem da urina. É como se você apertasse uma mangueira de jardim. O fluxo diminui, fica mais difícil o líquido passar. E é aí que começam a aparecer os sintomas. Muitos homens notam que o jato urinário ficou mais fraco, que demora mais tempo para começar a urinar, que precisa fazer força para esvaziar a bexiga, ou que a sensação é de que a bexiga nunca esvazia completamente. Outro sintoma muito comum é a necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite. Muitos dos meus pacientes relatam que precisam levantar 2, 3, 4 vezes durante a madrugada para ir ao banheiro, o que prejudica muito a qualidade do sono e, consequentemente, a disposição no dia seguinte. Também é comum a sensação de urgência, aquela vontade repentina e forte de urinar, que parece que não dá para segurar. Isso gera muita insegurança, porque o homem fica com medo de não conseguir chegar a tempo no banheiro e acaba evitando sair de casa, fazer viagens longas, ir ao cinema ou ao teatro. Esses sintomas podem começar de forma leve, quase imperceptível, mas com o tempo tendem a piorar. E aqui está um ponto crucial. A intensidade dos sintomas nem sempre está diretamente relacionada ao tamanho da próstata. Já atendi pacientes com próstatas muito grandes que tinham poucos sintomas e outros com próstatas de tamanho moderado que sofriam muito para urinar. Isso acontece porque o que importa não é apenas o tamanho, mas sim a forma como a próstata comprime a uretra
e como o organismo de cada pessoa reage a isso. Algumas próstatas crescem mais para fora, outras crescem mais para dentro, pressionando diretamente o canal urinário. Agora vamos ao ponto mais importante. Quando esse aumento é considerado normal e quando devemos nos preocupar? Essa é a pergunta que todo homem faz quando descobre que tem a próstata aumentada. E a resposta depende de alguns fatores. Primeiro, se você fez um exame de rotina, descobriu que a próstata está um pouco maior do que o esperado para a sua idade, mas não tem nenhum sintoma urinário, o exame de PICE está normal e não há alterações no toque retal. Então, esse aumento pode ser considerado parte do processo natural de envelhecimento. Nesse caso, não há necessidade de tratamento imediato, apenas acompanhamento periódico com o urologista. É como ter cabelos brancos ou algumas rugas. Faz parte do envelhecimento do corpo e não representa uma ameaça à saúde. Muitos homens vivem anos com a próstata aumentada, sem nunca desenvolver problemas significativos, mas existem situações em que o aumento da próstata precisa sim de atenção e tratamento. A primeira e mais importante é quando surgem sintomas que afetam sua qualidade de vida. Se você está acordando várias vezes à noite para urinar, se o jato está fraco a ponto de demorar muito tempo no banheiro, se sente que a bexiga não esvazia completamente, ou se tem episódios de urgência urinária que atrapalham sua rotina, isso não é normal e precisa ser tratado. Outro sinal de alerta é quando aparecem complicações. Mais grave é a retenção urinária aguda, que é quando a bexiga fica tão bloqueada que você simplesmente não consegue urinar. É uma situação extremamente dolorosa e que exige atendimento médico de urgência, geralmente com a colocação de uma sonda para esvaziar a bexiga. Outras complicações incluem infecções urinárias de repetição, presença de sangue na urina, formação de cálculos na bexiga por causa do acúmulo de urina residual e até comprometimento da função dos rins quando a pressão na bexiga aumenta tanto que começa a afetar os ureteres. Um erro muito comum que vejo na prática clínica é o homem se acostumar com os sintomas. Ele começa a achar normal acordar várias vezes à noite, normal demorar muito tempo para urinar, normal ter que fazer força, e vai adaptando a vida aos sintomas, em vez de buscar tratamento. O problema é que enquanto isso acontece, a bexiga vai sofrendo. Ela é um músculo, e quando precisa trabalhar constantemente contra uma resistência, acaba ficando mais fraca e menos eficiente. Chega um momento em que, mesmo tratando a próstata, a bexiga já não recupera totalmente sua capacidade de funcionar bem. Por isso é tão importante não esperar a situação se agravar. Quanto antes você procurar ajuda, maiores são as chances de resolver o problema de forma simples, muitas vezes apenas com medicamentos, sem precisar de cirurgia. Agora preciso abordar uma questão que gera muita ansiedade: a relação entre próstata aumentada e câncer de próstata. Vou ser bem claro: hiperplasia prostática benigna não é câncer e não aumenta o risco de desenvolver câncer. São duas condições completamente diferentes. Porém, e aqui está o detalhe importante, as duas podem coexistir. Um homem pode ter tanto HPB quanto câncer de próstata ao mesmo tempo. E mais, os sintomas iniciais podem ser parecidos. Por isso é fundamental fazer os exames de rastreamento regularmente. O exame de toque retal permite ao médico avaliar o tamanho, a consistência e a simetria da próstata, além de detectar possíveis nódulos suspeitos. O exame de PSA no sangue mede os níveis de uma proteína produzida pela próstata, e valores alterados podem indicar inflamação, HPB ou câncer. Nenhum dos dois exames sozinho fecha diagnóstico, mas juntos fornecem informações muito valiosas. Se houver suspeita de câncer, outros exames como ressonância magnética ou biópsia podem ser solicitados. Todo homem a partir dos 45 anos deve fazer esse acompanhamento anual. Se houver histórico familiar de câncer de próstata,
O ideal é começar aos 40 anos. Essa é a melhor forma de diferenciar um aumento benigno de uma condição mais grave. Agora vamos falar sobre o que fazer quando o diagnóstico de próstata aumentada é confirmado e você apresenta sintomas que precisam de tratamento. A boa notícia é que existem muitas opções disponíveis e a escolha depende da gravidade dos sintomas, do tamanho da próstata, da sua idade e da sua condição de saúde geral. Se os sintomas são leves a moderados, o tratamento geralmente começa com medicamentos. Existem 2 grupos principais de remédios usados para HPB. O primeiro são os alfa-bloqueadores, que relaxam a musculatura da próstata e do colo da bexiga, facilitando a passagem da urina. Os efeitos costumam aparecer rapidamente, em poucos dias ou semanas. O segundo grupo são os inibidores da 5-alfa-redutase, que atuam bloqueando a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, reduzindo assim o estímulo ao crescimento da próstata. Esses medicamentos demoram mais para fazer efeito, geralmente alguns meses, mas podem diminuir o tamanho da glândula ao longo do tempo. Em muitos casos, o médico prescreve os 2 tipos de medicamento em conjunto para obter melhores resultados. A maioria dos pacientes responde bem ao tratamento medicamentoso e consegue controlar os sintomas, mantendo boa qualidade de vida. Mas quando os sintomas são muito intensos, quando há complicações ou quando os medicamentos não funcionam adequadamente, pode ser necessário um procedimento cirúrgico. O mais tradicional é a ressecção transuretral da próstata, em que o excesso de tecido prostático é removido através da uretra, sem necessidade de cortes externos. Hoje também existem técnicas mais modernas, como cirurgias a laser, que são menos invasivas, causam menos sangramento e permitem recuperação mais rápida. A escolha da técnica depende de vários fatores e deve ser discutida com o urologista. Além dos tratamentos médicos, mudanças no estilo de vida fazem muita diferença. Evitar ingerir grandes quantidades de líquido antes de dormir ajuda a reduzir as idas ao banheiro durante a noite. Diminuir o consumo de cafeína, bebidas alcoólicas e refrigerantes também alivia os sintomas, porque essas substâncias irritam a bexiga. Manter uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, grãos integrais e pobre em gorduras saturadas e alimentos processados é benéfico, não só para a próstata, mas para a saúde como um todo. O controle do peso é fundamental, porque a obesidade aumenta o risco de problemas urinários e metabólicos. A prática regular de exercícios físicos melhora a circulação, ajuda no controle hormonal e reduz a inflamação no corpo. Não precisa ser nada muito intenso. Caminhadas diárias, natação, bicicleta, qualquer atividade que você consiga manter com regularidade já traz benefícios. Outro hábito importante é não segurar a urina por longos períodos. Quando você sente vontade de urinar, vá ao banheiro. Segurar por muito tempo prejudica a musculatura da bexiga e pode agravar os sintomas. Existe também um componente emocional que não pode ser ignorado. Muitos homens sentem vergonha de falar sobre problemas urinários, acham que é sinal de fraqueza ou de perda da masculinidade. Guardam o problema para si, sofrem em silêncio, e isso só piora a situação. Conversar abertamente com o médico, com a parceira ou parceiro, até mesmo com outros homens que passam pela mesma situação, alivia muito o peso emocional e facilita a busca por soluções. Quero deixar bem claro, próstata aumentada não é sentença de sofrimento, não é sinônimo de perda da qualidade de vida. Com um tratamento adequado, a grande maioria dos homens consegue controlar os sintomas e viver normalmente. O grande erro é cair em 2 extremos. O primeiro é achar que todo aumento é câncer e viver com medo constante. O segundo é ignorar completamente os sintomas, achando que é normal da idade e que não há nada a fazer. O caminho correto está no equilíbrio. Reconhecer que a próstata muda com o tempo, mas não deixar de acompanhar.
Estar atento aos sintomas, mas sem pânico. Buscar ajuda quando necessário, mas sem desespero. Minha recomendação final é muito simples. Cuide da sua saúde de forma preventiva. Faça seus exames de rotina a partir dos 45 anos, ou dos 40, se houver histórico familiar. Mantenha hábitos de vida saudáveis. Esteja atento aos sinais do seu corpo. Se você notar dificuldade para urinar, aumento da frequência, necessidade de levantar várias vezes à noite, jato fraco, sensação de esvaziamento incompleto ou qualquer outro sintoma urinário persistente, procure um urologista. Não espere a situação piorar. E se você está sem sintomas, mesmo assim mantenha o acompanhamento anual. A detecção precoce de qualquer problema, seja HPV ou câncer, faz toda a diferença no sucesso do tratamento. Para encerrar, quero deixar uma mensagem de tranquilidade. Ter a próstata aumentada é algo muito comum no envelhecimento masculino. Na maioria dos casos, não representa perigo. E mesmo quando traz sintomas, existem tratamentos eficazes disponíveis. O mais importante é não ter medo de buscar informação, não ter vergonha de procurar ajuda e não ignorar os sinais que seu corpo está dando. Cuidar da saúde da próstata é cuidar da sua qualidade de vida, da sua autonomia, do seu bem-estar. Você merece viver plenamente em todas as fases da vida, e a medicina está aqui para te ajudar nessa jornada. Não deixe que o medo ou a desinformação roubem sua tranquilidade. Procure um urologista, tire suas dúvidas, faça seus exames e viva com segurança. Espero que este conteúdo tenha esclarecido suas dúvidas sobre próstata aumentada. Se você gostou, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe com outros homens que possam se beneficiar dessa informação. Até o próximo vídeo.